Quando nós olhamos, portanto, essas hipóteses do artigo 792, sobretudo os incisos 1, 2 e 3, a gente vê claramente que o legislador do Código de Processo Civil Novo, ele atuou consolidando uma ideia que já estava presente nas últimas décadas, sobretudo segundo as orientações do Superior Tribunal de Justiça. E qual era basicamente essa orientação? De que quando se falava em presunção de fraude à execução, era fundamental que houvesse um ato em que essa apreensão do bem ou esse vínculo do bem com alguma dívida já fosse inscrito, averbado, junto ao registro público vinculado àquele bem. Ou seja, a presunção de fraude nascia justamente pelo fato de que, tendo o credor tomado a providência de averbar, de inscrever, de anunciar num registro público que aquele determinado bem vinculava-se a uma garantia, a uma execução, a um processo contra aquele proprietário, isto fazia com que eventuais terceiros interessados no bem não pudessem mais, a partir daí, alegar boa-fé na compra, porque o fato daquele vínculo estar registrado, averbado no registro público, tirava do comprador a possibilidade de alegar desconhecimento. Esse, portanto, parecia ser o ponto central para a ocorrência da presunção de fraude. Não é por menos que o inciso 1 diz o seguinte, né? O caput diz: a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, inciso 1, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real, portanto o bem estiver sendo discutido na sua condição de titularidade, de propriedade, e a pendência, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no registro público, ou seja, desde que tenha sido averbada no registro público aquela ação em que se discute a titularidade do bem, o bem já é um bem litigioso e, portanto, ninguém que deseja comprar aquele bem, em face dessa averbação, poderia alegar desconhecimento e, portanto, boa-fé. O inciso 2 repete, diz: quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência de processo de execução. Portanto, de novo, a boa-fé é excluída justamente em razão da averbação. Inciso 3. Quando tiver sido averbado no registro do bem a hipoteca judiciária ou qualquer ato de constrição, penhora, arresto, originária do processo onde foi arguida a fraude. Veja que o elemento que une todos esses três incisos e que é um histórico de que esta tese foi criada justamente pelo STJ para identificar quais seriam os elementos que nos permitiriam resultar na fraude à execução, sem dúvida nenhuma, o ponto em comum é justamente a existência desse registro prévio, dessa averbação. Porque o que sempre a jurisprudência disse foi o seguinte: não era razoável que se declarasse fraude quando esta situação do bem e do titular do bem como devedor não era conhecida dos terceiros. O pessoal sempre diz: não, mas o terceiro comprador tem que exigir certidões. Mas do Brasil inteiro, vocês imaginem, pessoal, que eu estou comprando um imóvel em Santos, o vendedor é domiciliado em Santos, eu adquira, portanto, um bem que não tem nenhum tipo de ônus, nenhum tipo de restrição, peça todas as certidões e descubra depois que ele tem uma ação trabalhista na Paraíba, porque ele era dono de uma empresa na Paraíba e agora estão penhorando o bem em Santos. Isso não é justo, isso afronta contra o sistema de segurança jurídica dos atos civis. Portanto, esse arcabouço foi criado pelo judiciário no sentido de que só se pode alegar presunção de fraude quando haja minimamente uma situação em que o comprador desse bem, ou bem litigioso, ou bem que vincula-se a um devedor, que já é um devedor que pode responder com o seu patrimônio frente a alguém, minimamente uma situação que o terceiro pudesse conhecer esse fato. Nessa perspectiva, os incisos 1, 2 e 3, portanto, foram muito claros em exigir essa prévia averbação. Isso resultou, inclusive, na súmula 375 do STJ, dizendo: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Ótimo! Portanto, se não há o registro, a presunção se apaga e o credor vai ter que provar a má-fé do adquirente. Portanto, com presunção não precisa provar a má-fé. É o comprador que precisa provar a boa-fé.
Sem averbação, o credor só vai conseguir declarar a fraude se ele provar a má-fé do comprador.